Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como se constrói gráficos de uma função do segundo grau. Essa construção de gráficos depende do valor do delta, quando nós resolvemos a equação de Bhaskara. Para iniciar, eu vou mostrar para vocês a definição de função quadrática. Ela é um tipo de função polinomial, também denominada função de segundo grau. A forma do gráfico é uma parábola. Aqui eu tenho uma ilustração. Essa parábola pode ter a boca voltada para cima ou a boca voltada para baixo. Nesse caso, que eu tenho a boca voltada para cima, eu tenho que o vértice é meu menor valor. Quando a boca está voltada para baixo, o vértice é o meu maior valor. O eixo de simetria passa pelo vértice. O que define que a parábola tem a boca voltada para cima ou a boca voltada para baixo? É o valor do A. Nesse caso, a gente tem uma lei de formação da função quadrática, que é do tipo ax² mais bx mais c. O A é o valor que multiplica o x ao quadrado. E nesse caso, o A, se ele for positivo, a boca da parábola é voltada para cima. Se o A for negativo, a boca da parábola é voltada para baixo. O A, B e o C são denominados coeficientes. Agora eu vou mostrar para vocês três casos, quando o delta é maior do que zero, quando o delta é igual a zero e quando o delta é menor do que zero. Então, o primeiro exemplo, quando o delta for positivo. Então, eu estou pedindo para esboçar um gráfico da função quadrática x² menos 2x menos 1. Primeiramente, eu vou determinar o vértice da parábola. Existe uma fórmula para determinar esse vértice, que é menos b sobre 2a, é o valor do x do vértice, e o menos delta sobre 4a é o y do vértice. Então, substituindo na fórmula o valor de a, b e c, bom, quem que é o a? O A é o valor que multiplica o x ao quadrado, nesse caso é 1. Quem é o B? O valor que multiplica o x, nesse caso é o menos 2. E quem é o C? É o valor sozinho, que nesse caso é o menos 1. Então, o que é o menos B? O B é menos 2, então eu preciso fazer joguinho de sinal. Menos, menos 2. E o A, 1. 2 vezes 1. Então, eu tenho 2 sobre 2, 1. O y do vértice, eu tenho que colocar aqui, calcular o delta. E o delta é b ao quadrado. Então, veja, o b é negativo, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Atenção para esse parênteses, precisa de joguinho de sinal. b ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é o valor que multiplica o x ao quadrado, que nesse caso é 1, vezes o c, que vale menos 1. Preciso efetuar essa operação dentro do colchetes para depois fazer o joguinho de sinal. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2 é mais 4. E essa outra parte aqui, eu vou ter menos com menos, vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Ou seja, eu vou ter 4 mais 4 aqui dentro, ok? Só que ele vai ficar 8 positivo. Com o negativo aqui de fora, menos 8. Dividido por 4 vezes a, que é 4. Então, esse resultado deu menos 2. Veja, graficamente, x1, y menos 2 corresponde a este ponto. Esse é meu ponto mínimo. Por que meu ponto mínimo? Porque minha parábola, o A é 1 e ela é positiva, significa que ela vai ter boca voltada para cima. Então, esse ponto indica que é o meu mínimo da minha parábola. Então, a linha vertical x é igual a 1, que é esta daqui, é o eixo de simetria da parábola. Agora, eu vou determinar o ponto de intersecção do gráfico de f de x com o eixo y. Veja, aqui eu vou determinar x igual a 0. Determinando x igual a 0, eu vou estar olhando para este eixo, certo? E aí, eu vou determinar a altura que está tocando o eixo. Então, se eu substituir na minha fórmula o x igual a 0, eu vou ter 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 1. Eu vou encontrar o menos 1. Veja, quando x é igual a 0, y é igual a menos 1, que corresponde a este outro ponto. Lembra que eu disse que o x igual é meu eixo de simetria? Então, existe um ponto simétrico a este ponto x0, y menos 1. Este ponto simétrico é o x2, y menos 1. Este é o meu ponto simétrico. Agora, eu vou determinar os zeros da função quadrática. Nem sempre é necessário determinar esses zeros, mas vamos determinar essa função. Então, o que significa calcular esses zeros? É quando o y é igual a 0. E quando o y é igual a 0, significa que eu estou resolvendo Bhaskara. Então, eu vou resolver Bhaskara e vou encontrar os meus zeros. O meu x', meu x duas linhas, significa que eu estou encontrando os pontos que tocam aqui o meu eixo x.
O que eu tenho? O delta, que nós já resolvemos, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a gente já encontrou que é igual a 8, e aí eu vou aplicar na fórmula x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, menos o b, ele vale menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é o 8, dividido por 2 vezes a. Eu tenho, então, duas respostas, um x' e um x duas linhas. Esses valores são os valores que tocam o meu eixo x. Então, eu tenho 2 menos raiz de 8 sobre 2, que é menos 0,41, e 2 mais raiz de 8 sobre 2, que dá 2,41. Então, eu tenho o meu ponto x menos 0,41 com altura 0, que corresponde a esse ponto, e 2,41 com altura 0. Neste caso, como o delta é positivo, o gráfico intercepta duas vezes o eixo x. Veja, ele toca aqui e toca aqui. Se necessário, nós poderíamos construir um quadro com outros valores, mas a gente já tem 5 pontos e a gente já percebe como que é a nossa parábola. Mas nós poderíamos também colocar outros valores, aqui eu coloquei como exemplo 2, né? Então, x menos 2 x menos 2 e y2, eu estou encontrando 7. Desconsiderem aqui que o y está valendo 7, está errado aqui no meu slide. Então, eu tenho x menos 2, y2, a altura seria 7. E eu posso esboçar o meu gráfico, então este é meu gráfico, com esses pontos que a gente encontrou, com o vértice, com o ponto que toca o eixo y e com os zeros da função quadrática. No segundo caso, é quando delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, significa que quando eu resolver Bhaskara, eu vou ter duas raízes iguais, dois valores iguais. Então, vamos construir o gráfico dessa função quadrática. Novamente, eu vou determinar o vértice da parábola, vou determinar o x do vértice e o y do vértice, aplicar certinho nas minhas fórmulas, eu vou encontrar que o x vértice é 1 e o y do vértice é 0, que corresponde a este ponto no gráfico. A linha vertical x é igual a 1, é o meu eixo de simetria, e agora eu pretendo encontrar o ponto que toca o eixo y, qual é a altura. Nesse caso, como a minha função é x ao quadrado menos 2x mais 1, esse ponto que vai tocar o eixo y corresponde a x igual a 0, logo y igual a 1. Na verdade, sempre vai ser o c, ok? Então, esse ponto que toca o eixo y é o o y igual a 1, x0, y1. E como eu tenho x igual ao meu eixo de simetria, então eu tenho que o ponto simétrico ao x0, y1 é o x2, y1. Se eu determinasse os zeros da minha função quadrática, vocês vão perceber que nós vamos encontrar duas raízes reais e iguais. Vamos resolver? Então, o delta, nós já tínhamos resolvido, né, para encontrar o vértice, delta igual a 0. Como o delta é igual a 0, nem tinha necessidade de calcular esses valores, mas eu calculei para vocês verificarem o que acontece. Eu vou encontrar duas raízes iguais a 1, dois valores iguais a 1, que corresponde ao valor do vértice, ok? Então, quando eu tenho que o delta é igual a 0, nem tem necessidade de resolver Bhaskara, porque o único ponto que está tocando o eixo x aqui, né, é o x1, y0. Nesse caso, quando o delta é igual a 0, o gráfico intercepta uma única vez no eixo x e esse 0 coincidiu com o vértice da parábola. Ou vocês calculam o delta, o vértice da parábola, ou vocês resolvem Bhaskara, tanto faz. Então, o que vocês precisam perceber é o valor do delta sendo igual a 0. Então, nós poderíamos construir um quadro com alguns valores de x, os respectivos y e as suas coordenadas. Aqui eu coloquei o valor x menos 1 e x igual a 3. Eu substituí na minha fórmula e encontrei o y4, que corresponde a estes dois pontos aqui no meu gráfico. E agora eu posso traçar o meu gráfico, né, traçar a minha parábola, e esta é a minha parábola. O último caso é quando o delta é negativo. O que isso significa? Que quando eu resolvo o Bhaskara, vai dar raiz de número negativo. E aí a gente não consegue resolver no conjunto dos números reais, ok? Mas como que eu construo o gráfico dessa função?
Primeiramente, eu vou determinar o vértice da parábola, assim como as outras vezes. Eu vou encontrar aqui o x vértice é igual a 1 e o y vértice é igual a 2. Somente um detalhe, quando eu pego isso aqui, o menos delta, a hora que vocês já vão calcular o y do vértice, vocês já vão perceber que o delta, ele vale menos 8, e da fórmula tem o negativo. Então, a gente já sabe que o delta é igual a menos 8. Então, a gente tem novamente uma linha vertical x igual a 1, que é o eixo de simetria. Vamos encontrar o ponto que toca o eixo y, que corresponde ao ponto C, que nós já conversamos. Então, substituindo x igual a 0 nessa fórmula, eu tenho 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0 mais 3, que é igual a 3. Ou seja, x igual a 0, y igual a 3, é o ponto que toca aqui no meu eixo y. Então, agora o ponto simétrico, x2, y3. Se nós resolvermos Bhaskara, vocês vão encontrar o delta negativo, que é o delta igual a menos 8. Significa que, quando o delta é negativo, o gráfico não vai interceptar o eixo x. Nesse caso, a gente já sabe que é uma parábola. O A que ele é positivo significa que ele tem a boca voltada para cima, ok? Então, quando o delta ele é menor que 0 e negativo, ele não toca no eixo. Então, a nossa parábola aqui não toca no eixo. Se aqui fosse se o A fosse negativo e o delta negativo, ele viria aqui para baixo, mas também não tocaria no eixo. Então, atenção, quando o delta é igual a 0, toca 2 vezes no eixo. Quando o delta Então, o delta positivo toca 2 vezes, delta igual a 0 toca uma vez só, e delta negativo não toca nenhuma vez no eixo. Posso também construir um quadro com alguns valores. Eu coloquei x menos 1 e y3, encontrei o x menos 1 e y6 e x3 e y6, e eu vou traçar o meu gráfico. Então, veja, essas são as particularidades aí que eu posso, para fazer um gráfico de uma função quadrática. Eu também poderia ter usado esse mesmo raciocínio que eu apresentei para vocês para construir a parábola quando o A é negativo, quando o vértice, no caso, é o maior ponto da minha parábola.